Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo, irei falar sobre os crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos são, de fato, um país muito polêmico, dividindo muitas opiniões ao redor do mundo. Porém, é um fato que esse país realizou diversos crimes contra a humanidade, sendo que muitos deles são desconhecidos, principalmente no Ocidente. Sim, os Estados Unidos contribuíram muito para a sociedade. Contudo, minha missão nesse vídeo será de explanar os crimes desse país de uma maneira clara e sem viés. Os crimes de guerra dos Estados Unidos são violações de leis da guerra que respeitam princípios básicos da proteção dos direitos humanos previstos no direito internacional. O termo engloba crimes perpetuados pelas Forças Armadas, sendo nesse vídeo o foco os crimes realizados em outros países, com as violações análogas à definição de crime de guerra definidas na Convenção de Genebra. Assim, tipificam-se como crimes de guerra o genocídio, as execuções de inimigos capturados, maus tratos de prisioneiros, estupros, tortura e o uso de violência contra a população civil. Consideram-se crimes de guerra de responsabilidade dos Estados Unidos aqueles ocorridos após a independência do país até os dias de hoje. Lembrando que esse vídeo será somente um resumo do resumo, e cada um dos tópicos aqui citados merecem um vídeo próprio. Por isso, diversas informações ainda ficarão de fora, infelizmente. A ideia desse vídeo é de fazer um panorama geral, denunciando os crimes dos Estados Unidos. E sim, esse vídeo se mantém imparcial, na medida que eu não trarei minha opinião nos fatos citados, sendo assim, somente uma documentação, dependendo do juízo de valor de cada um que assistirá a esse vídeo. O processo de genocídio dos povos indígenas, iniciado pelos colonizadores europeus, teve continuidade após a independência dos Estados Unidos. Os povos nativos foram submetidos a milhares de massacres perpetuados por colonos, milicianos, missionários e soldados. A população indígena, estimada em 25 milhões de nativos antes da colonização, foi reduzida para menos de 2 milhões após o fim das guerras indígenas. Durante a marcha para o oeste, a limpeza étnica dos indígenas tornou-se uma política oficial do governo dos Estados Unidos. O genocídio indígena foi justificado por um discurso visando o progresso e a civilização, condensados num pressuposto do Destino Manifesto. Uma das primeiras atrocidades cometidas pelos norte-americanos foi o massacre de Gnadenhutten, aonde uma aldeia de Ohio, habitada por indígenas e missionários da igreja, foram exterminados por uma milícia organizada em 1782. Ao longo do século XIX, o governo americano passou a coordenar ativamente os processos de expansão territorial e o incentivo à exploração das terras indígenas. Como resultado, os massacres tornaram-se mais frequentes, mais violentos e mais generalizados, sem que houvesse distinção entre os grupos indígenas amistosos, aliados ou hostis. O uso de milícias foi particularmente intenso durante a Corrida do Ouro para a Califórnia, enceando mais de 370 massacres, além de estupros coletivos e a escravização de crianças indígenas. O governo americano também foi acusado de contagiar deliberadamente tribos indígenas em 1837, ao distribuir cobertores infectados com varíola, além de ter agido para impedir a vacinação de diversos dos povos nativos. O massacre de Wounded Knee, ocorrido em 1890, foi um dos últimos grandes conflitos contra os indígenas com participação de tropas do governo norte-americano. A chacina foi feita pela cavalaria dos Estados Unidos contra o povo Dakota, resultando em centenas de mortes. 20 soldados que participaram do massacre foram condecorados com medalhas de honra. As chamadas guerras indígenas se estenderam até a segunda década do século XX, deixando um saldo de milhões de mortes e a destruição irreversível de inúmeras culturas nativas. Apenas em meados do século XX iniciou-se um processo de análise crítica e a conscientização em relação a esses abusos cometidos contra os indígenas. A Guerra Mexicano-Americana foi o primeiro grande conflito internacional impulsionado pelo expansionismo norte-americano. Na primeira metade do século XIX, as pretensões expansionistas dos Estados Unidos causaram crescentes atritos diplomáticos com o México, sobretudo na disputa em torno do Texas.
Em 1836, os colonos norte-americanos no Texas se rebelaram contra o governo mexicano e declararam a independência da província. Então, o México declarou uma guerra contra os Estados Unidos em 1846. O conflito durou 2 anos e teve consequências drásticas para o México, que, derrotado, foi obrigado a ceder metade do seu território para os Estados Unidos. Liderado por Zachary Taylor, o exército norte-americano cometeu diversos abusos contra civis após a invasão do México. Somente no primeiro mês de ocupação estrangeira, os soldados norte-americanos saquearam fazendas, cometeram roubos, estupros e assassinaram pelo menos 120 civis mexicanos. Reagindo aos abusos, mexicanos formaram guerrilhas, iniciando uma série de ataques às patrulhas de soldados norte-americanos. Os norte-americanos responderam intensificando suas agressões. Agressões fortes foram cometidas por um grupo de soldados liderados por Joseph Lane. Ele ordenou que seus homens vingassem a morte de seu capitão, saqueando a cidade de Huamantla. Os soldados de Lane incendiaram casas e comércios, cometeram estupros coletivos contra dezenas de mulheres, incluindo menores de idade, além de assassinarem inúmeros civis. Ao fim do conflito, as tropas norte-americanas haviam assassinado mais de 10 mil civis mexicanos. Historiadores atribuem a violência contra os mexicanos ao racismo e ao sentimento anticatólico dos soldados norte-americanos. O povo filipino com certeza sofreu muito com o exército norte-americano. Em 1898, após a vitória americana na Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos conseguiram o domínio colonial das Filipinas, Cuba, Guam e Porto Rico, marcando um forte capítulo do imperialismo norte-americano. As Filipinas, que tinham acabado de se tornar independentes da Espanha, não aceitaram ao se submeter ao domínio dos norte-americanos e seguiram lutando contra os colonizadores, dando início à Guerra Filipino-Americana, que resultaria na morte de centenas de milhares de filipinos. O conflito foi marcado pela violência extrema e por uma série de atrocidades deliberadamente perpetuadas por militares norte-americanos contra a população civil filipina. Entre os crimes de guerra atribuídos aos Estados Unidos está a Marcha por Samar, aonde Jacob Hurd Smith determinou que todos os filipinos com idade igual ou superior a 10 anos deveriam ser mortos, resultando em um massacre generalizado de civis. As rotas de abastecimento de Samar foram todas bloqueadas, com o objetivo de submeter os revolucionários e os não combatentes à fome. À medida que avançavam, os soldados executavam os civis, matavam animais de carga e incendiavam as aldeias. O massacre em Samar resultou em um processo contra o general Smith em uma corte marcial, em que se determinou sua aposentadoria compulsória. O massacre de Bud Dajo, ocorrido no contexto da rebelião Moro, foi um dos episódios mais infames da Guerra Filipino-Americana. Em 1906, uma expedição norte-americana atacou uma cratera vulcânica habitada por moros, nativos filipinos seguidores da religião muçulmana. Os norte-americanos cercaram a cratera, iniciando um potente ataque de artilharia contra a montanha, matando 99% dos civis da cratera, mais de 1.000 pessoas desarmadas. Os soldados dos Estados Unidos ingressaram posteriormente na cratera e passaram a executar os poucos sobreviventes com golpes de baioneta, sendo um número substancial dessas vítimas mulheres e crianças. Prisioneiros de guerra filipinos foram submetidos a diversos abusos e torturas, registrando-se um grande número de cativos mortos por fome ou executados após a prisão. Alguns historiadores consideram que as ações dos Estados Unidos durante a Guerra Filipino-Americana constituem um genocídio. Estima-se que o conflito tenha matado até 1 milhão de filipinos, o equivalente a 10% da população do país no início do século XX. Após a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, os soldados norte-americanos, chamados de Dodge Boys, desenvolveram um ódio intenso pelos soldados do exército alemão. Existiram diversos relatos de prisioneiros de guerra alemães que eram executados ao invés de serem enviados para fora das linhas de batalha. Assim como a maioria das grandes potências envolvidas no conflito, os Estados Unidos também utilizaram gás venenoso ao longo da Primeira Guerra Mundial. Embora generalizado, o emprego de armas químicas constituiu um crime de guerra, uma vez que havia sido formalmente proibido na Declaração de Haia, em 1899.
Os Estados Unidos fabricaram aproximadamente 1.600 toneladas de fosgênio para o uso nos campos de batalha, bem como o gás mostarda, que foi produzido em larga escala. Próximo ao fim do conflito, os norte-americanos haviam desenvolvido um novo agente vesicante, denominado Lesrit, ainda mais letal que o gás mostarda. Em 1918, a artilharia norte-americana saturou a cidade francesa de La Haye-Ville com projéteis de fosgênio e acidentalmente matou 236 de seus próprios soldados. Durante a Segunda Guerra Mundial, ao longo de toda a frente do Pacífico, militares norte-americanos mantiveram uma prática de execução sistemática dos soldados japoneses capturados. Um estudo sobre diários e anotações de soldados norte-americanos e australianos demonstraram que os militares confirmavam ter massacrado os prisioneiros de guerra. Em um relatório de Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, as autoridades norte-americanas tiveram que oferecer 3 dias de folga e sorvete para que seus soldados parassem de matar prisioneiros de guerra japoneses. A política racista de execução sistemática de prisioneiros de guerra japoneses se deve a uma convicção generalizada entre os norte-americanos de que os japoneses eram animais indignos e, por isso, o tratamento concedido aos prisioneiros de guerra. Os norte-americanos também atribuíam aos japoneses a prática da perfídia, isso é, fingir rendição para então realizar um ataque surpresa. Assim, os oficiais norte-americanos frequentemente faziam referência a essa prática para contra-argumentar que preservar a vida dos japoneses seria uma exposição das tropas. O costume de mutilar cadáveres de soldados japoneses para usar parte dos seus corpos como recordações ou troféus de guerra tornou-se um hábito generalizado entre os militares norte-americanos ao longo da Segunda Guerra Mundial. Crânios e dentes eram os troféus preferidos, embora outras partes do corpo também fossem coletadas. Registrou-se um grande número de estupros de guerra perpetuados por soldados norte-americanos na frente do Pacífico, sobretudo durante a Batalha de Okinawa em 1945. Sobreviventes japoneses afirmaram que os fuzileiros navais forçavam os civis a reunir todas as mulheres locais, que eram então carregadas para as montanhas e estupradas. Uma pesquisa mostrou que a maioria dos moradores de Okinawa com mais de 65 anos conhecia pelo menos uma mulher que foi estuprada por norte-americanos após a guerra. Estimativas apontam que pelo menos 10.000 mulheres de Okinawa teriam sido estupradas por militares norte-americanos entre 1945 e 1946. Além disso, talvez um dos maiores crimes realizados pelos Estados Unidos foram as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que mataram milhares de civis e merecem um vídeo próprio. Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, soldados dos Estados Unidos também se mostraram implacáveis com os inimigos europeus. O massacre de Canicattì envolveu a morte de civis italianos por soldados norte-americanos. Um inquérito confidencial foi feito, mas ninguém foi acusado de qualquer crime relacionado ao massacre. No massacre de Biscari, as tropas dos Estados Unidos mataram cerca de 75 prisioneiros de guerra, principalmente italianos. Durante os desembarques do dia D, na Normandia, muitas unidades dos Estados Unidos e do Canadá receberam ordens de não fazer prisioneiros inimigos. Assim, 64 prisioneiros alemães não chegaram ao ponto de coleta de prisioneiros de guerra na praia de Yohama no dia do desembarque. Perto da aldeia francesa de Aldeauville-Lambert, 30 prisioneiros da Wehrmacht foram massacrados por paraquedistas dos Estados Unidos. O massacre de Dachau, de 1945, ocorreu quando o exército estadunidense entrou no campo de concentração de Dachau, realizando a execução em massa de 346 soldados desarmados da tropa de elite de Waffen-SS. A prática de assassinar tropas e guardas de campos de concentração desarmados do exército alemão foi bem comum durante o final da Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos e os outros aliados. Arquivos secretos revelam que soldados americanos cometeram 400 crimes sexuais na Europa. Estudos estimam um total de 14.000 mulheres civis na Inglaterra, França e Alemanha que foram estupradas por soldados norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. O massacre de Nogunri, ocorrido em 1950, se refere ao assassinato em massa de um número indeterminado de refugiados sul-coreanos por soldados norte-americanos em uma ponte perto a uma vila da Coreia. Em 2005, o governo sul-coreano certificou os nomes de 163 mortos ou desaparecidos, sendo principalmente mulheres, crianças e idosos. A Fundação Nogunrin Peace estimou em 2011 que 250 a 300 pessoas morreram nesse assassinato em massa. O Vietnã
Com certeza foi um país que também sofreu muito com os Estados Unidos. Um dos maiores episódios foi o massacre de My Lai, que foi o assassinato em massa de 300 a 500 cidadãos desarmados no Vietnã do Sul, quase inteiramente civis, sendo a maioria deles mulheres e crianças, em 1968. Algumas das vítimas foram estupradas, espancadas, torturadas ou mutiladas, e alguns dos corpos foram encontrados completamente desfigurados. Dos 26 soldados americanos inicialmente acusados de crimes cometidos em My Lai, apenas William Calley foi condenado. Inicialmente condenado à prisão perpétua, Calley teve sua sentença reduzida para 10 anos e então foi libertado após cumprir apenas 3 anos e meio de prisão domiciliar. Após o massacre, uma força-tarefa do Pentágono chamado Grupo de Trabalho de Crimes de Guerra do Vietnã investigou supostas atrocidades cometidas por soldados norte-americanos contra civis do Vietnã e criou um arquivo documentado com 320 supostos incidentes de 1967 até 71, incluindo 7 massacres, sem contar My Lai. Neles, pelo menos 137 civis morreram, com vários feridos, e 15 vítimas de violência sexual, além de 141 incidentes de soldados norte-americanos torturando detidos civis ou prisioneiros de guerra. 203 militares dos Estados Unidos foram acusados dos crimes, 57 foram submetidos à corte marcial e 23 foram condenados. Durante a Guerra do Golfo, a campanha norte-americana cometeu diversos crimes contra civis. Em 1991, durante uma ofensiva da coalizão liderada pelos Estados Unidos, aeronaves e forças terrestres americanas, canadenses, britânicas e francesas atacaram militares iraquianos em retirada, bem como comboios de civis de fuga que tentavam ir para Bagdá, resultando em mais de 1.000 mortes. Além disso, um pilotão de veículos de combate abriu fogo contra um grande grupo de mais de 350 soldados iraquianos desarmados que se renderam em um posto de controle militar. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, o governo norte-americano adotou várias novas medidas na classificação e tratamento de prisioneiros capturados na guerra ao terror, incluindo a realização de tortura. Assim, durante as guerras no Oriente Médio, diversos crimes contra a humanidade foram realizados pelos Estados Unidos, sendo que só trarei alguns casos nesse vídeo. No Afeganistão, em 2002, o exército norte-americano cometeu 2 homicídios de civis afegãos que eram prisioneiros desarmados. Os 2 foram acorrentados ao teto e espancados, resultando em suas mortes. Os legistas decidiram que ambas as mortes dos prisioneiros foram homicídios, revelando traumas graves em ambos os prisioneiros, descrevendo os ferimentos como comparáveis a serem atropelados por um ônibus. Outro episódio foi o massacre de Kandahar, que ocorreu em 2012, quando o sargento dos Estados Unidos, Robert Bales, assassinou 16 civis e feriu outros 6 no distrito de Panjawi, no Afeganistão, sendo alguns dos cadáveres parcialmente queimados. Bales foi levado sob custódia naquela manhã, quando disse às autoridades: "Eu fiz isso". Em 2013, ele foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. O Iraque foi outro país que foi alvo de crimes dos Estados Unidos. Em Haditha, no ano de 2005, após um soldado norte-americano ter sido morto por uma bomba à beira da estrada, o sargento Frank Wuterich ordenou que seus soldados assassinassem 24 mulheres e crianças iraquianas. O sargento reconheceu em um tribunal militar que deu a seus homens a ordem de atirar primeiro e fazer perguntas depois. Em 2012, Frank Wuterich foi condenado a 90 dias de prisão, juntamente com uma redução na patente e no pagamento. Nenhum outro fuzileiro naval envolvido naquele dia foi condenado à prisão. Contudo, talvez um dos episódios mais graves no Iraque foi o estupro e assassinato de Mahmoudia. Esses crimes de guerra envolveram o estupro coletivo e o assassinato da garota iraquiana Aber Qasim, de 14 anos, além do assassinato de sua família por soldados do exército dos Estados Unidos em 2006. Esse crime ocorreu na casa da família, que acarretou no assassinato de todos os presentes, incluindo pai, mãe e irmã. Os 2 únicos sobreviventes da família, o irmão Ahmed, de 9 anos, e o Mohamed, de 11, estavam na escola durante o massacre e ficaram órfãos pelo evento. 5 soldados dos Estados Unidos foram acusados de estupro e assassinato. Todos eles foram indiciados à prisão perpétua pelos seus crimes.
Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, só deixar nos comentários. Lembrando que sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor, deixe um like e se inscreva no canal. No mais é isso. Hasta la vista.